Olá, estamos começando mais um Saúde em Seu Lar. Que prazer estar aqui com você, falando aí de assuntos que eu tenho absoluta certeza que fazem diferença na vida de todos que acompanham o Saúde em Seu Lar. Como é de praxe, tenho que agradecer os 107 mil inscritos no canal do YouTube. Muito obrigada, continue se inscrevendo. Doutora Regina Cioff, vamos juntos chegar a 500 mil, como chegamos juntos a 100 mil. E hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher, né? A saúde da mulher, a importância que é o combate à violência contra a mulher. Eu trouxe aqui um especialista para falar do aspecto emocional, psicológico, o quanto, principalmente na pandemia, agravou-se essa situação da violência contra a mulher, não é? E nós temos que abordar esse assunto muito, sempre, para esclarecer as mulheres, inclusive, como elas devem se proteger desses agravos, dessas agressões que, infelizmente, ainda são muitas. Eu tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez Matheus Carvalho, que é psicólogo, mas ele tem uma formação em psicanálise e vai conversar conosco sobre esse tema. Eu quero agradecer, Matheus, pela sua presença, muito prazer, e espero que a gente possa aí passar informações que façam a diferença mesmo na vida das mulheres e, claro, também dos homens. É importante também, né? Sim, os homens precisam saber sobre tudo isso, né? Isso envolve não só as mulheres, mas também os homens, né? Tá. Bem-vindo, viu? Obrigado. Bem-vindo. Fique bem à vontade, vamos bater um papo gostoso. Me fala um pouquinho do histórico dessa questão de gênero, né? De homem e mulher, essa relação. Porque com o tempo, ou não, aí você que vai me dizer, foi-se, é claro, né, gente? Nós estamos aqui, tem as exceções, óbvio, né? Nós estamos falando de agravo, né, combater o agravo contra as mulheres. Então, não serve para todos os homens e como não serve para algumas mulheres que também combatem a violência contra o homem, né? Ainda é incrível, mas existe, viu? É bem menos, mas ainda existe, porque ainda nós vivemos uma sociedade machista, patriarcal, então é realmente bastante complexo ainda para as mulheres. Mas e aí? Como é que você falar um pouquinho desse histórico? Sim, falar um breve histórico, né? É difícil datar, né? A violência contra a mulher, de alguma forma, ela sempre existiu. Mas a gente pode dar alguns exemplos para não ficar muito longo, né? Ficar prático também. Ficar um pouco prático. Isso. Na Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres eram vistas como apenas aquelas que uma mulher que vai reproduzir, ter filhos, e não aquela que pensa, aquela que cria, Sim. Aquela que faz parte da cultura. Quem fazia parte da cultura, quem era o considerado as pessoas que faziam parte da cultura, eram os homens, né? Os ditos pensadores, os filósofos. Isso. E eles não incluíam as mulheres ali como filósofas, por mais que existissem, né? Mas isso não era incluído, né? Certo. Na própria relação, e essa mulher era vista desse modo, né? De forma objetificada, certo. E apenas para reprodução, né? Inclusive os homens se relacionavam com outros homens, amavam outros homens, inclusive, né? Também? Na Grécia? E além que era disso, chamado de pederastia, que era um homem mais velho se relacionar com um jovem. Tá. E ali havia a passagem de conhecimento. A mulher não tinha espaço nenhum, né? E além disso, né, Matheus, só para a gente bater papo mesmo, tinha muitas mulheres, né? Muitas, sempre teve. Muitas mulheres, sempre exatamente. Teve. Então era quer dizer, a mulher também, historicamente, né, Matheus, assim, na época lá, na Grécia Antiga e tudo, a mulher também, ela não ligava, né? Sim. Ela sabia que o homem dela, vamos dizer, tinha vários, né? Que coisa. Com certeza elas se sentiam mal com isso, mas elas não tinham voz, não era possível ali
uma fala delas, né? Quem permitiu isso, adiantando um pouquinho, foi Freud com a psicanálise, né? Que ele foi dando voz às mulheres, né? Que foi a partir do método da talking cure, cura pela fala, que ele foi permitindo que as mulheres começassem a falar, né? Era no século XIX, na época da burguesia, o sexo extremamente reprimido, né? E Freud foi dando voz a essas mulheres. Tanto que a Ana O, né, conhecida como Ana O... Ana O, Tá. Esse é o nome descrito, mas ela tem um nome verdadeiro, né? Tá. Durante um atendimento, ela falou, eu preciso falar. E foi daí que foi surgindo a psicanálise. Então, surgiu a partir das mulheres, né? Das próprias mulheres. As mulheres que fizeram esse papel gigante para a psicanálise. Depois foram surgindo outras psicanalistas, Melanie Klein e etc. Tá. Várias mulheres brilhantes, né? E também no começo, né, voltando um pouco, tá. Era muito aquela questão da força. Você pensar na idade das pedras, né? Pensar no homem de Neandertal, né? Tudo ali era força, não tinha muita coisa além da força, né? Então certo. Também aquilo foi um jeito de dominar, de dominância também, né? O homem ia caçar, a mulher ficava... Era totalmente dependente, né? Para alimentar tudo. Exatamente. Então, ela tinha esse papel. Esse papel foi sendo reproduzido até começar a ser questionado, né? Que bom, né? Que bom. Que foi sendo questionado esse papel. Em maio de 68 teve um papel muito importante, né? A revolução das mulheres, né? O momento de Freud mesmo, mas não só de Freud, né? Outras psicanalistas. Ô, Matheus, e você acha que esse histórico pesado, né? Um histórico pesado. Muito. Que vem sendo, através dos anos, né? Através dos anos, aí nós chegamos no século XXI, né? E ainda nós observamos algumas coisas enraizadas no passado, né? Nesse histórico que você está falando aí, e por isso que as mulheres, eu estava hoje também, dando uma lida sobre a história da mulher na política. Mulher só pôde votar em 1932, né? Que ela pôde votar, né? Então, você imagina que totalmente alijada do processo da sociedade, totalmente alijada da participação. Né? Então, nós vamos aí caminhar agora o que isso trouxe para as mulheres no decorrer de todos esses anos. Mas antes, nós vamos para o intervalinho. Tá. Eu quero lembrar você que o programa pelo canal do YouTube, Facebook, Instagram e Virando TV Web do meu amigo Rogério e Tati, minha grande amiga Tati, um beijo para você. E lembrar a você, né, que preciso da sua inscrição no meu canal do YouTube, tá bom, gente? Eu conto aí com você, porque você pode contar com a gente aqui em termos de informar, educar, tá passando cada vez mais informações para fazer a diferença na sua vida. Eu volto em um minutinho aqui com o Matheus. Volto já já. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Fundada em 1904, a Santa Casa de Poços de Caldas está, desde 1964, em seu atual prédio e passa atualmente por um processo de profunda transformação, com modernização em todas as suas áreas de atendimento. O serviço de terapia renal substitutiva da Santa Casa de Poços realiza em média 1.500 sessões de hemodiálise por mês, com pacientes divididos em 3 turnos, e oferece as modalidades hemodiálise e diálise peritoneal. O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa conta com atendimento 24 horas. Realiza análise em todos os segmentos de análises clínicas com rapidez e qualidade. Santa Casa de Poços de Caldas. Vai ficar tudo bem. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, hoje falando da saúde psicológica, emocional da mulher, com o psicanalista, psicólogo e psicanalista. Depois até rapidinho eu perguntar para ele qual que é essa diferença, né? Entre ser o psicólogo e ter a formação de psicanálise, né? E conversando aqui sobre a questão da mulher, né? E aí, Matheus, você acha que essa situação, então, que você descreveu aí, esse histórico é importante, gente, o histórico para entender da onde que vem, que nasce, né, a raiz dos problemas. Você acha que muito do que acontece hoje, ainda, foi, carregado, vamos dizer, por esse túnel aí do tempo? É carregado. Dá para fazer aí uma arqueologia de tudo que aconteceu, né? Não teve assim uma mudança no século XIX, quer dizer, teve grandes mudanças, mas um não encerrou o outro. Continuaram acontecendo coisas do século XX no século XXI, né? Tá. Na pandemia mesmo, a violência contra a mulher ela aumentou, né? Justamente por conta dessa permanência em casa, do não sair de casa. Então essa violência ela foi se intensificando, né? Foi aumentando essa violência, e isso né, tem trazido danos, né, até hoje, né? Teve esse aumento, aquilo que já estava ruim ficou pior, né? Ficou pior. Agora que está finalizando a pandemia, a gente espera que mude um pouco. Mas deve ter ficado cicatriz disso tudo, não? Ah, sim. Cicatriz emocional, se nós podemos chamar assim, né? Cicatriz. Sim. Agora, assim, só para você depois entrar, o que passa na sua concepção, no seu conhecimento, na cabeça de um homem? Desses homens que, claro, que provocam essa... Você consegue me dizer alguma coisa que passa pela cabeça deles? Posso dizer algumas coisas. Então, por favor, porque eu gostaria de saber. Eu trabalhei no CREAS, no Núcleo da Mulher, e eu montei um projeto lá para trabalhar juntamente com os homens, os ditos, os agressores, né? E há vários casos ali que fazem com que eles sejam agressores, né? Muitas vezes a bebida, alguns homens que são alcoólatras, eles bebem e eles agridem as mulheres quando eles bebem. Alguns são perversos. Na psicanálise, a perversão é aquele sujeito que burla a lei. Então ele não tem culpa, não tem sentimento de culpa, né? Então ele acha que ele está certo. Ele acha que está certo. Ele não se arrepende. Pode ser que ele venha a se arrepender, mas diante de uma questão jurídica vai ser preso. Aí ele vai tentar se defender de alguma forma. Só quando a coisa aperta demais para o lado dele, né? Quando ele vai tentar se safar. Esse tenta se safar. Agora, mas assim, esse agressor que não aceita que ele errou, que ele agrediu, que ele machucou, que ele é doente, não é? Ele é um doente, tipo, não digo um psicopata, mas ele tem algum desvio de comportamento, não é possível. O psicopata não está indo longe, não. Não? Não está indo longe, não.
A perversão, ela é uma estrutura para a psicanálise, né? O psicopata a psicanálise já não fala em psicopata, acho que talvez a psiquiatria, mas a psicanálise fala de perversão. Mas é muito próxima. Tá. Mas é muito próxima. E essa pessoa, vamos pegar esse estereotipo aí, estereótipo, aliás, essa pessoa, na grande maioria, já viveu esse problema dentro da casa dele? Sim. Por exemplo, o pai agredir a mãe, cresceu nesse ambiente. Sim. Isso tem a ver? Sim. Ou não, Matheus? Mais uma vez, a gente vê que a história se repete, né? Que as coisas elas têm um encadeamento, que é preciso que a gente quebre essa questão intergeracional, né? Sim. Então, muitos deles viram o pai, assistiram o pai agredindo a mãe. Tem muitos casos que foi desse modo, não só a agressão física, mas a agressão verbal, agressão patrimonial, que tudo isso é crime, né? Tá. Não é só a violência física. Sexual, né? A violência sexual também. E isso foi formando a estrutura. Agora, também não dá para chegar e falar assim, isso ele cresceu assim, né? Como diz a... Não explica, né? Como diz aquela coisa da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Gabriela, não dá. Então, esses grupos com os homens, eu não tenho certeza... É importante. Eu não sei se está tendo esse grupo ainda aqui em Poços, mas eu espero que sim. É um grupo reflexivo para discutir sobre o machismo, para discutir sobre o que é ser homem. Mas eles aceitam participar? Esses homens que têm esse comportamento perverso, como você está colocando aí, no termo certo aí da psicanálise, eles aceitam que eles precisam mudar o comportamento, que eles precisam se tratar? Porque, para mim, isso não é uma patologia. Sei. Não é por opção, né, juridicamente, né? Ah, bom. Aí tá. Aí eles vão. Tem que ser obrigado. Tá. Aí eles vão. Livre, espontânea pressão. Livre, espontânea pressão. Aí alguns têm respostas, né? Outros não têm. Outros não têm resposta, principalmente quando se trata de perversão, né? O alcoolismo é difícil, mas ainda dá para ter algum jeito, né? E esses grupos reflexivos faz pensar sobre tudo isso. O que é ser homem? O cara acha que, às vezes, cresceu achando que ser homem é dominar a mulher, fazer com que a mulher seja tratada como objeto. Ele cresceu acreditando em determinadas coisas que ali, nesse grupo, ele vai ver e falar, não, mas espera aí, eu posso ser um outro homem, né? Esse psicólogo está fazendo eu refletir, mas não só esse psicólogo, esse outro que está comigo ali, esse outro que está comigo aqui, que está nessa partilha. Então, esses grupos são importantes. Entendi. Agora, sabe, nós vamos para mais um intervalo, mas já vou deixar uma pergunta para você, o seguinte. Tá bom. Por que tem mulheres, né? Aí é mais na questão emocional, psicológica mesmo até. Elas vão aceitando, como se elas fosse uma dependência, como se fosse uma dependência mesmo, como se fosse, não, eu acho que é uma dependência daquele homem, né? Por mais que ela sofra. E como ela pode sair desse abismo? Que é isso que nós vamos abordar no próximo bloco. Ótimo. Vou aqui rapidinho para o intervalo, voltamos já aqui com o Matheus falando sobre essa questão do combate à violência contra a mulher. Vocês viram um pouquinho de história, um pouquinho do porquê, né? Às vezes nós não conseguimos chegar lá no fim do porquê, mas pelo menos a gente começa a entender um pouquinho essa situação que vem lá da Grécia Antiga, né? Volto já. Quando você se prepara para viajar, duas coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal.
para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui com o Matheus, que é psicólogo, mas tem uma formação em psicanálise. E aí, Matheus, eu deixei essa pergunta para você. Por que as mulheres, é claro que algumas, não sei se a maioria, elas vão aceitando essa situação, vão perdoando, vão aceitando, vai se afastando da família, se afastando dos amigos. O que acontece na mente dessa mulher? Tá. Esse patriarcado, ele é estrutural, né? Então, às vezes, há uma crença de que o sofrimento, de que a violência, de que sofrer a violência é certo, de que a vida é assim, de que as coisas, de que hoje ele está agressivo, mas amanhã ele melhora, ele vai melhorar. Há uma expectativa de muitas mulheres de que vai melhorar. Ele só se alterou aquele dia ele bebeu. Aí ele pede perdão no outro dia. Pede perdão. É sempre assim. Pede chora. Perdão, chora. Chora. Aí não demora muito para ele fazer a mesma coisa, né? Tá. Seja violência física, verbal. Então, é só para as pessoas entenderem. Você falou que é estrutural isso, né? Então, quer dizer, a mulher tem esse arcabouço dentro dela, vamos dizer assim. Ela aceita porque ela acha que aquilo ali que faz parte da vida, que tem que ser desse jeito? É isso? É estrutural, mas isso não quer dizer que não é modificável, que isso não tenha que mudar, que isso não possa mudar, né? Onde que pode, vou tentar dar alguns exemplos aqui, onde que isso pode começar a mudar, a fazer essa modificação, né? Que ela pode começar a pensar diferente. Existem núcleos da mulher, né, que recebem essas mulheres que estão sofrendo violência. Tá. Aí tem psicólogo, assistente social, geralmente são mulheres, porque as mulheres elas chegam muito fragilizadas e eles julgam interessante que seja uma mulher atendendo outra mulher, né? Aí elas podem ir dizendo e falando sobre, né? Na psicanálise tem uma palavra muito comum que é ressignificar. Dá um outro ressignificar. Dá um outro significado. É tipo resiliência? Não. Nem tanto. Não. Chama ressignificar, quer dizer, ela tem que... Explica melhor, Matheus. A resiliência, de alguma forma, é sustentar... É a sustentação de um mal-estar, por mais que haja um objetivo na vida, você sustentar aquilo, né? A ressignificação é você dar um outro sentido. Você dá um novo sentido àquilo que você vive, né? E como que você dá esse outro sentido? À medida que você, por exemplo, na análise ou numa terapia, também não vou falar só da psicanálise, ou numa terapia, a mulher vai falando, vai dizendo sobre a vida dela. E ali vai ter um psicólogo ou um psicanalista que vai pontuando. Nesse momento, a mulher também vai se escutando. Ela vai se questionando. Esse questionar, ele já é um ponto muito importante. Colocar dúvida, né? Colocar dúvida, exatamente. Ela vai colocar dúvida dentro dela se aquele tipo de vida realmente é aquilo. Exatamente. E vai sendo um processo, né? Vai sendo um processo, né? Porque antes disso, né? Durante o processo mesmo, vai tendo muita repetição. Há uma repetição. Na psicanálise fala de uma repetição. Elas vão ocupando um lugar, esse lugar nocivo, aí elas vão descobrindo por que está tendo essa repetição, por que elas sempre encontram os
os mesmos homens, às vezes são sempre agressores, ou aqueles que se propõem a defender, cuidar de um jeito que exacerba, né? Que mostra é um exagero, né? Que mostra um domínio. Não um cuidado, mas um domínio. Então, tem isso também, tem uma repetição que às vezes muitas dessas mulheres vão procurando esses homens. Olha que interessante. Né? E na análise, na terapia, elas vão podendo ver, por que será que eu procuro só esses homens? Por que são só só esse tipo de cara que eu tô me envolvendo? Né? Por que não é outro? Por que está acontecendo isso? Né? Isso vai acontecendo nesse processo analítico, né? Então, assim, só para todos entenderem aí, na verdade é o seguinte: a mulher, diante de um agressor, diante de uma vida sofrida de agressão, ela não consegue sair sozinha sem uma ajuda profissional. É muito difícil. Sair desse emaranhado, ela fazer essa ressignificação que você disse, sozinha. Ou ela precisa de um condutor? Eu estou dizendo realmente para que... A mulher e o homem, nós todos precisamos de um outro. Nós todos precisamos de um outro. Para ressignificar, para refletir, para pensar, para sair de um lugar. Não, Matheus, eu estou dizendo o seguinte, de um profissional. Sim. É isso, a minha pergunta foi de uma mulher precisar do homem ou do homem. Deus fez o homem e a mulher justamente para a gente se completar, né? Sim. E não para a gente sofrer. Não para a mulher sofrer, que é o que acontece hoje, e não é pouco, infelizmente. Com a pandemia o negócio foi lá para cima. Eu estou perguntando assim, para quem está nos assistindo e está passando por isso, eu queria que você desse, nós estamos no final do programa, a dica, gente, quem estiver passando por isso, não conseguir sair dessa situação, quer dizer... sai de um relacionamento, vai para um outro que é do mesmo jeito, vai para um outro que é do mesmo jeito, quer dizer, ela tem que fazer o quê? Bem objetivo, porque ela já está sofrendo, só que ela não sabe que a vida não é assim. Tá. Já que eu já estou dizendo aqui, já estamos chegando para as pessoas, né? Isso. Então, isso eu acho que é o primeiro passo de estar chegando, né, para as pessoas. O primeiro passo, um passo importante seria procurar, né, um psicólogo, um psicanalista, que ele vai poder escutar, vai poder escutar essa dor, porque cada dor é diferente, né? Uma mulher pode trazer determinada dor, outras dores diferentes, para ir poder saindo desse processo nocivo. Uma coisa muito importante, né, também o empoderamento, né? Essa palavra ela é muito repetida e tal, mas tem que repetir mesmo. O empoderamento feminino, né? Muitas vezes elas estão com um parceiro por conta de dependência financeira, né? Então também é buscar um meio, buscar um recurso para ter a própria renda, para poder ir saindo disso também. Às vezes a dependência não é só financeira, é afetiva, aí a questão do psicólogo, do psicanalista entra também. Mas, inclusive, para a questão financeira também, o psicanalista pode ajudar. Mas as mulheres se empoderaram bem nesse sentido, já mudou bastante, né? Já. Mas eu entendo, eu acho que isso é importante, mas muitas vezes, Matheus, a mulher, o que eu quero deixar aqui, a mulher, ela precisa cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, da sua saúde psicológica. Às vezes, se cuidar só da saúde física, é importante, claro, mas nós somos um ser holístico, nós somos um ser de mente, espírito, alma, corpo, não é verdade? Sim. Então, é isso que eu queria que você deixasse agora, uma mensagem final para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, aliás, uma mensagem final para as mulheres, principalmente as mulheres que estão passando por essa situação. Sim. A mensagem é que vocês podem ser mais do que vocês imaginam, né? Vocês podem se permitir serem livres, trabalharem, namorar quem vocês, a pessoa que vocês
quiserem, né? Quem preferir, não precisa ficar subjugada a um relacionamento, há alternativas, há modos, a mesma força que um homem tem, a mulher também tem, né? É a mesma coisa. Não precisa ficar subjugada, né? Se tornar um objeto mesmo, ficar objetificada. Se valorizar, né, Matheus? Exatamente. Se valorizar, né? Se valorizar. E ocupar, e continuar ocupando espaços. Isso mudou muito, né? Mudou. Os espaços estão sendo ocupados pelas mulheres hoje de uma forma, né? Muito intensa. Nunca vista antes, né? É. E isso tem que continuar e tem que inclusive, aumentar. essa questão da mulher ocupar espaços, cada vez mais na sociedade, cada vez mais em todos os setores da sociedade, inibe, quando você começa a se empoderar, a ficar forte, inibe esse tipo de atitude dos homens. Exatamente. Porque eles vão se sentir coagidos Exatamente. pelo seu empoderamento, não é isso? Exatamente. Os homens, né, em sua maioria, eles têm medo dessa força eles têm medo dessa força da mulher. Que está acontecendo, né, Matheus? E eles Verdade. sempre tiveram medo, né? Da Idade Média e assim vai. Só que agora eles não conseguem mais segurar. Não. Eu acho. Aqueles que tentam, né, gente? Graças a Deus, nós temos exceções, né, Matheus? Sim. De homens que têm essa consciência. Sim, né? sim. Ou pelo menos falam, né? Pelo menos falam, já é alguma coisa. Matheus, eu queria agradecer muito a tua participação. Eu que agradeço. O Matheus falou, vamos falar um pouco de maternidade também, mas você viu que o tempo não dá, né? Sim. Mas eu me comprometo a trazer você novamente aqui, convidá-lo, né, para a gente falar de maternidade, tá bom? Tá joia. Que Deus ilumine aí seu caminho e continue ajudando as pessoas aí com o seu trabalho. Obrigado. Tá bom? Eu agradeço demais o convite, estou muito satisfeito de Que estar bom. aqui. Fico Muito feliz mesmo. também, viu? Tá joia. A você quero agradecer o carinho, né? Pedir aí para se inscrever no canal do YouTube, doutora Regina Cioff. Nós vamos chegar juntos a 500 mil, eu tenho certeza. A gente só chega juntos. A gente só chega a algum lugar juntos. Sempre, em tudo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém. Conto com você. Até a próxima semana. Claro, se assim Ele lá permitir. Fica com Deus.